Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Meu nome é Ernesto e há 12 anos trabalho como caminhoneiro fazendo transporte de carga entre Curitiba e São Paulo. Conheço cada curva, cada subida e cada trecho perigoso dessas estradas do sul e sudeste. Já presenciei de tudo nesse asfalto: acidentes graves, tentativas de assalto, aquela neblina densa da serra que deixa a gente cego. Mas nada que vivi se compara ao terror que experimentei faz uns 8 meses na rodovia Regis Bittencourt, próximo a Registro. Descobri da pior maneira possível que há coisas bem mais assustadoras do que bandidos ou panes mecânicas no meio da madrugada. Era uma terça-feira. Saí de Curitiba por volta das 10 da noite com o caminhão carregado de produtos de limpeza que precisavam ser entregues na quarta-feira bem cedinho em São Paulo. Costumo fazer esse trajeto à noite porque o trânsito é mais leve e consigo manter uma velocidade melhor descendo a serra. A pista estava tranquila, fazia um friozinho típico da região, nada anormal. Já tinha rodado umas 2 horas. Passando ali pela região da Serra do Cafezal, perto de Cajati, quando avistei um homem parado no acostamento, fazendo sinais com a mão para que eu parasse. Normalmente jamais paro para ninguém. É perigoso demais e nunca sabemos o que vamos encontrar. Ainda mais na Regis à noite, que tem má fama. Mas aquele senhor parecia estar realmente desesperado. Ele pulava e agitava os braços como se precisasse de socorro urgente. Imaginei que talvez o carro dele tivesse pifado ou que ele estivesse passando mal. Deu-me pena e decidi encostar o caminhão alguns metros à frente. Naquele instante, nem passava pela minha cabeça que esse simples gesto de ajudar me levaria a viver a noite mais aterrorizante da minha vida. Desci do caminhão com minha lanterna e caminhei até onde o senhor estava. Quando me aproximei, consegui vê-lo melhor. Era um homem de uns 35 anos, mais ou menos. Vestia uma camisa de trabalho azul e calça jeans. Ele parecia muito nervoso e suava bastante. Obrigado por parar. De verdade, muito obrigado mesmo, ele me disse com a voz falhando de cansaço. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que a picape dele tinha quebrado uns 5 quilômetros lá atrás e que precisava chegar urgente em Registro porque a esposa dele estava no hospital. Disse para ele que não tinha problema, que podia dar uma carona até Registro, que ficava no meu caminho. Ele agradeceu muito e subiu comigo na cabine. Arranquei e seguimos viagem sentido São Paulo. No começo ficamos em silêncio. Eu focado na estrada cheia de curvas e ele olhando pela janela. Mas depois de alguns minutos, ele começou a puxar conversa. Contou-me que a esposa tinha tido complicações na gravidez e que por isso tinham internado ela às pressas no hospital regional. Dava para ouvir na voz dele que estava muito preocupado e angustiado. "O senhor passa sempre por aqui?" ele perguntou. Disse que sim, que era minha rota de sempre fazer esse bate e volta. "Nunca aconteceu nada estranho por aqui?" ele perguntou com um tom de voz meio esquisito. Respondi que não, que era uma estrada tranquila se a gente respeitasse os limites, apesar da fama de perigosa. Ele ficou calado um momento e depois soltou. "Pois tome cuidado, essa estrada tem história." Não dei muita bola para isso. Pensei que ele só estava nervoso por causa da situação da esposa. Continuamos avançando e, uns 20 minutos depois, notei uma coisa estranha. Não tínhamos visto nenhum único carro ou caminhão em todo esse tempo, nem indo na nossa direção e nem vindo do lado contrário. Isso era muito bizarro porque, mesmo sendo de noite, a Regis Bittencourt nunca para. Sempre tem movimento de carga. É uma rota onde passa gente o tempo todo. "Que estranho que não passa ninguém", comentei. Ele virou para mim e disse: "É, muito estranho." Tinha alguma coisa no tom de voz dele que me deixou desconfortável. De repente o homem me perguntou: "O senhor pode acelerar um pouco mais?"
Preciso chegar rápido. Falei que já estava no limite de velocidade permitido e que, além disso, com o peso da carga, não conseguia ir mais rápido naquelas subidas e descidas. Ele insistiu. Por favor, é urgente. Minha esposa está me esperando. Alguma coisa na insistência dele começou a me deixar nervoso, mas tentei manter a calma. Fica tranquilo. Em meia hora chegamos em Registro, eu disse. Passaram mais uns 10 minutos e continuávamos sem ver nenhum veículo. A pista estava completamente vazia e isso estava me deixando muito inquieto. Virei para olhar o senhor e notei que ele já não estava suando. Na verdade, a pele dele parecia seca e muito pálida. "O senhor está se sentindo bem?" perguntei. Ele me olhou direto nos olhos e disse: "Eu nunca me senti bem." A voz dele soou diferente, mais grossa e sem emoção nenhuma. Nesse momento, vi uma coisa pelo espelho retrovisor que congelou meu sangue. Tinha uma picape branca seguindo a gente muito de perto, colada na traseira. Mas o estranho era que ela não estava com os faróis acesos e, mesmo assim, eu conseguia ver ela perfeitamente. "Tá vendo aquela picape lá atrás?" perguntei. Ele virou para trás e depois me olhou com uma cara que não consigo explicar. Uma mistura de tristeza com um olhar vazio. "Aquela é a minha picape", ele disse. "O quê?" "Mas o senhor disse que ela tinha quebrado quilômetros atrás." Falei sem entender nada. Ele balançou a cabeça devagar, confirmando. "Sim, ela quebrou. Eu tentei consertar, mas não consegui. Eu precisava chegar para ver minha esposa." O jeito dele falar estava cada vez mais estranho, como se estivesse lembrando de alguma coisa distante. "Espera, não estou entendendo. Se aquela é sua picape, quem é que está dirigindo?" perguntei, sentindo o pânico começar a tomar conta de mim. "Ninguém está dirigindo", ele respondeu. "Eu já te disse." Ela quebrou. Olhei de novo pelo espelho e a picape continuava lá, mantendo a mesma distância, sem luzes. Parecia que estava flutuando em cima do asfalto. Meu coração batia tão forte que sentia que ia sair pela boca. "Amigo, o senhor está me assustando." "O que está acontecendo aqui?" disse com a voz tremendo. Ele suspirou e olhou para a frente, para a escuridão da estrada. 5 meses atrás, eu estava dirigindo por essa mesma estrada, nessa mesma hora, tentando chegar no hospital com a minha esposa. Ela estava tendo o bebê antes do tempo e eu dirigia o mais rápido que eu podia. A picape começou a falhar, mas continuei avançando porque não podia parar. Cada segundo contava. Então, ele fez uma pausa longa. Aí, eu perdi o controle. "O quê?" Foi a única coisa que consegui falar. A gente saiu da pista, ele continuou com uma voz parada, sem vida. A picape capotou. Eu não consegui sobreviver. Minha esposa também não. Nenhum de nós conseguiu. Senti meu corpo todo arrepiar, um frio que não vinha do ar-condicionado. "Não pode ser", falei. "O senhor está sentado aqui. Está falando comigo." Ele fez que não com a cabeça. "Não, eu não estou aqui. Ernesto, o senhor sabe que eu não estou aqui." Olhei para ele de novo e, nesse momento, vi o que minha mente não queria acreditar. A roupa dele estava rasgada e suja de terra e o pescoço estava torto, numa posição que não era natural para alguém vivo. "Eu só precisava chegar", ele disse. "Precisava chegar para ficar com ela, por isso continuo tentando. Toda vez que vejo um caminhão, penso que talvez dessa vez eu consiga." Quis frear. Quis parar o caminhão ali mesmo no acostamento e descer correndo, mas minhas mãos não respondiam. Era como se alguma coisa me obrigasse a continuar dirigindo. "Por favor, não para", ele disse. "Só me leva até Registro. É tudo o que eu peço. Nunca consegui chegar naquele dia. Deixa eu chegar agora, nem que seja assim." Tinha um pedido de socorro na voz dele que partiu meu coração, apesar do medo terrível que eu estava sentindo. "Mas o senhor já não está mais aqui", disse quase chorando. "Eu sei", ele respondeu. "Acredite em mim. Eu sei, mas a minha cabeça não aceita. Continuo preso nessa noite, nessa pressa de chegar.
Já subi em vários caminhões nesses meses e todos acabam me deixando na estrada assim que percebem o que eu sou. O Senhor foi quem aguentou mais tempo. Olhei para frente e vi a placa avisando que a entrada de registro estava a 10 quilômetros. O hospital fica no acesso principal, ele disse. Se o senhor puder me deixar lá, vou te agradecer eternamente. Não sabia o que fazer. Estava apavorado, mas ao mesmo tempo sentia uma tristeza profunda por aquele homem. Ele tinha morrido tentando salvar a família e o espírito dele continuava preso naquela última viagem desesperada. Continuei dirigindo em silêncio até chegar na saída para registro. Encostei perto das placas que indicavam o acesso à cidade e ao hospital. Ele me olhou e pela primeira vez vi algo parecido com paz no rosto dele. Obrigado, ele disse. De verdade, muito obrigado. Agora eu já posso descansar. Ele abriu a porta da cabine e desceu. Vi ele caminhar em direção à escuridão perto do acesso e conforme ia se afastando, o corpo dele foi sumindo, ficando transparente até desaparecer completamente. Fiquei ali sentado no caminhão, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de viver. Olhei pelo espelho retrovisor e a picape branca já não estava mais lá. A estrada estava vazia. De repente, começaram a passar carros e caminhões normais nas duas direções. O barulho da rodovia voltou, como se o mundo tivesse voltado ao normal. Peguei meu celular e procurei na internet notícias de acidentes naquela região da Regis. Encontrei uma notícia de 5 meses atrás sobre um acidente fatal. Uma picape branca capotada, um homem de 35 anos, a esposa grávida, os dois falecidos no local. Fiquei ali parado no acostamento por mais uma meia hora, sem conseguir arrancar, até que finalmente juntei coragem para seguir meu caminho para São Paulo. Dirigi o resto da viagem com todas as luzes do caminhão acesas e o rádio no volume máximo, só para não me sentir tão sozinho. Cheguei em São Paulo e entreguei minha carga, mas não contei para ninguém o que tinha acontecido. Quem ia acreditar em mim? Desde aquela noite, algo mudou em mim. Passei a pedir para meu sobrinho me acompanhar nas viagens longas, mesmo ele não sabendo dirigir caminhão. Só preciso de alguém acordado ao meu lado na cabine. Cada vez que passo por aquele trecho da estrada próximo a registro, olho para o acostamento e me pergunto se aquele homem finalmente conseguiu o descanso que tanto procurava. Ou se ainda permanece ali, tentando convencer algum motorista a levá-lo até o hospital para completar sua última viagem. Aprendi uma lição que carrego comigo. Quando alguém pede ajuda na estrada durante a madrugada, não paro mais. Não porque me tornei uma pessoa insensível, mas porque descobri que nem todas as almas que vagam pela Regis Bittencourt pertencem a este mundo. E há urgências que ultrapassam até mesmo a fronteira da morte. Meu nome é Marcela e trabalho com turismo aqui em Natal, onde tenho minha própria agência de viagens. Parte do meu trabalho é conhecer pessoalmente os lugares que a gente oferece para os clientes. Há uns 5 meses, precisei descer até João Pessoa para visitar alguns hotéis. Decidi ir sozinha de carro, já que eram só umas 2 horas de estrada. Queria aproveitar o tempo para pensar em algumas coisas pessoais que não saíam da minha cabeça. Mas o que deveria ser uma viagem simples virou o pesadelo mais inexplicável que já vivi. Saí de Natal por volta das 3 da tarde num domingo. O céu estava bem nublado, aquele tempo feio de quando vai chover forte, mas ainda estava seco. A estrada estava tranquila, com alguns carros e caminhões passando, nada demais. Já estava dirigindo há uns 40 minutos, passando por aqueles trechos que só tem canavial e mato dos lados, quando decidi colocar um som para deixar a viagem mais leve. Conectei o celular no Bluetooth e soltei uma playlist que gosto bastante. Tudo estava perfeito até chegar num trecho da estrada mais deserto, onde não tinha iluminação nenhuma, só o farol do meu carro e umas cercas velhas na beira da pista. De repente, minha música cortou do nada e o rádio começou a fazer um barulho horrível.
uma estática alta, parecia que tinha saído do ar. Pensei que fosse problema de sinal ou interferência. Tentei mudar de estação, mas todas estavam com o mesmo chiado. Desliguei o rádio e continuei no silêncio, já sentindo aquele clima pesado. Foi nessa hora que percebi uma coisa esquisita pelo retrovisor. Tinha um carro branco me seguindo exatamente na mesma velocidade, mantendo sempre a mesma distância. Não dei muita bola no início. Achei que era só alguém mantendo o ritmo da viagem, mas conforme os minutos passavam e o céu ia escurecendo, aquele carro continuava lá, colado, sem ultrapassar. Pisei um pouco no acelerador para ver se ele ficava para trás, mas ele acelerou junto. Tirei o pé e diminuí a velocidade. E ele fez a mesma coisa, como se fosse uma sombra minha. Isso começou a me deixar nervosa. Tentei ver quem estava dirigindo, mas o carro tinha um insulfilme muito escuro, daqueles que não dá para ver nada dentro. Mudei de faixa pensando que ele ia passar, mas ele também jogou para o lado e ficou na minha traseira. Meu coração disparou na hora. Pensei, é assalto. Peguei o celular para ligar para meu marido, mas não tinha sinal nenhum, 0 barrinhas. Pensei em ligar para a polícia, mas sem sinal não conseguia. Aquilo me gelou, porque naquela parte da BR-101 costuma ter sinal. Eu passo ali sempre. Tentei abrir o GPS, mas a tela ficou travada, carregando sem parar. Guardei o celular e só pensei em acelerar. Queria chegar logo em algum posto ou cidadezinha iluminada. Acelerei fundo, cheguei a passar dos 100 por hora, correndo o risco de tomar multa ou pior. O carro branco continuava atrás, grudado. Parecia que estava preso no meu para-choque por um ímã. Olhei para os lados procurando algum retorno, mas só via a escuridão do mato. Começou a garoar e o vidro ficou molhado, deixando o clima ainda pior. Depois de uns minutos de pânico, vi a placa de um posto de gasolina a 2 quilômetros. Senti um alívio que nem sei explicar. Pensei, vou parar lá, tem gente, câmeras, ele não vai fazer nada. Mantive a velocidade e quando avistei a entrada do posto, dei seta para entrar. Olhei pelo espelho e o carro branco também deu seta. Entrei rápido no pátio do posto e estacionei bem na frente da loja de conveniência, onde tinha mais luz. O carro branco entrou atrás, devagar, e foi estacionar lá no fundo do pátio, numa parte mais escura, longe das bombas. Desci do carro tremendo e fui rápido para a loja. Tinha um frentista abastecendo uma picape e mais 2 pessoas dentro da loja de conveniência. Respirei fundo. Entrei e pedi para o menino do caixa me emprestar o telefone fixo, porque meu celular estava sem rede. Ele estranhou. Ué, moça, aqui o sinal é cheio. Mostrei a tela para ele e realmente estava zerada. Ele me emprestou o telefone da loja e liguei para meu marido. Contei atropeladamente que um carro estava me perseguindo na estrada e que eu tinha parado ali para fugir. Ele ficou preocupado e falou para eu não sair de lá de jeito nenhum, até o carro ir embora ou a polícia chegar. Desliguei e fiquei vigiando pela porta de vidro. O carro branco continuava lá no fundo do pátio, na parte escura, parado. Ninguém descia. Perguntei ao caixa se podia ficar um tempo ali e ele disse que sim. Fiquei uns 15 minutos encarando aquele carro. Nada. Nenhuma porta abria, nenhuma luz acendia. O frentista terminou de atender lá fora e entrou na loja para pegar uma água. Ele me viu olhando e perguntou, aquele carro branco lá no fundo é seu, moça? Eu disse, não, Deus me livre. Aquele carro veio me seguindo na estrada. Ele franziu a testa e olhou lá para fora. Estranho, tá parado lá e não vi ninguém descer até agora. Aquilo me deu um arrepio ruim. Como assim não viu ninguém? Pois é, parece que não tem ninguém dentro, ele respondeu. Tomamos coragem e saímos da loja, indo devagar na direção do carro. Conforme a gente chegava perto, meu estômago embrulhou. O carro estava completamente vazio. Ninguém no volante, ninguém no banco do carona, nada atrás. Mas é impossível, eu falei, já com a voz falhando. Esse carro estava colado em mim na BR-101. Alguém tem que estar aí. O frentista coçou a cabeça, confuso.
Moça, não tem ninguém. Vai ver, o motorista desceu rapidinho e foi no banheiro sem a gente ver. Mas não fazia sentido. Eu não tirei o olho do carro um segundo sequer. Chegamos bem perto. As placas estavam muito sujas de barro. Mal dava para ler. O frentista tentou puxar a maçaneta da porta do motorista, mas estava trancada. Ele encostou o rosto no vidro escuro para tentar ver dentro e, do nada, deu um pulo para trás, assustado. "O que foi?" gritei. Ele estava branco. Não sei, senti um negócio ruim, parecia que tinha alguém me olhando lá de dentro, mas está vazio. Nessa hora, o gerente do posto apareceu na porta da loja e gritou: "Ei, saiam de perto desse carro aí." Fomos até ele, que estava com cara de bravo. "Por que vocês estavam mexendo nesse carro?" Expliquei a história toda, tremendo. Ele balançou a cabeça, sério. "Minha filha, esse carro está estacionado aí desde que eu abri o posto." Eu e o frentista nos olhamos. "O quê?" "É isso mesmo. Cheguei aqui às 6 da manhã e ele já estava aí. Eu tiro foto de todo o carro estranho que fica parado aqui. Já tivemos problema com roubo. Achei que o dono tinha deixado por causa de pane e ia voltar, mas até agora nada. Fiquei sem chão. Não pode ser. Esse carro estava atrás de mim agora há pouco, a mais de 100 por hora. O gerente me olhou com aquela cara de quem acha que a pessoa é doida. "Moça, garanto que esse carro não saiu daí o dia todo. Olha aqui." Ele pegou o celular e me mostrou a foto. 6:30 da manhã. O mesmo carro branco sujo, parado na mesma vaga, no mesmo lugar. Minha cabeça deu um nó, mas eu vi ele me seguindo, vi a seta, vi o farol no meu espelho. Como um carro pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Peguei meu celular e, do nada, o sinal estava cheio, todas as barrinhas de volta. Olhei o painel digital do carro pelo aplicativo. Os alertas de segurança, que sempre apitam quando tem alguém muito perto, não tinham apitado nenhuma vez na viagem. Nenhum alarme. Segundo a tecnologia, eu tinha viajado sozinha, mas eu senti o medo. "A senhora quer uma água com açúcar?" O frentista ofereceu. "Não, eu só quero ir embora", respondi. Entrei no meu carro, tranquei as portas na hora. Antes de ligar o motor, olhei para o carro branco uma última vez. Continuava lá, imóvel. Mas aí, juro por Deus, vi uma coisa que me fez gelar a espinha. Pelo vidro traseiro dele, por uma fração de segundo, vi a sombra de uma pessoa sentada no banco de trás, imóvel, olhando para mim. Quis gritar, chamar o gerente de volta, mas minha voz não saiu. Pisquei e a sombra sumiu. Arranquei com o carro e saí dali voando. O resto do caminho até João Pessoa, eu fiz rezando e olhando para o retrovisor a cada 5 segundos. Não vi mais o carro, mas a sensação de pavor não passou. Cheguei no hotel tremendo. Meu marido disse que foi cansaço, estresse de trabalho, que a mente cria coisas. Mas eu sei o que eu vi. Aquele carro me caçou na estrada e depois apareceu num lugar onde, pela lógica, ele já estava parado o dia inteiro. Dias depois, comentei com uma amiga que também viaja pela região. Ela arregalou os olhos e me contou que conhecia a história do carro fantasma daquele trecho. Dizem que é o carro de um acidente antigo onde morreu uma família inteira. Hoje, evito viajar sozinha. Quando preciso pegar a estrada a trabalho, sempre levo alguém comigo e só saio se o dia estiver claro. Passei naquele posto algumas vezes depois disso. Nunca mais vi o carro branco, mas toda vez que passo por lá, sinto um frio na espinha e acelero um pouco mais, porque no fundo sei que ele pode estar esperando na escuridão de um pátio qualquer, pronto para seguir alguém por uma estrada onde não deveria existir. Meu nome é Daniel. E trabalho entregando peças automotivas pelas estradas de Minas e Rio. Conheço cada curva, cada trecho, cada posto do caminho. Ou pelo menos achava que conhecia, até o dia em que parei num lugar que não deveria existir e trouxe de lá uma prova impossível. Esse serviço me faz viajar pela BR-040 quase todos os dias. Eu conheço cada curva, cada cidadezinha e cada posto de gasolina do caminho.
Ou pelo menos, era isso que eu acreditava até o que aconteceu comigo no mês passado. Eu ainda aguardo a prova de algo que não deveria existir. E é isso o que mais me tira o sono. Naquele dia, eu tinha saído tarde de Juiz de Fora. Era por volta das 6 da tarde e eu levava uma encomenda urgente que precisava entregar em Petrópolis antes das 9 da noite. Eu estava na correria e calculei mal o tempo, porque além da pressa, eu tinha esquecido de abastecer antes de sair. O ponteiro do tanque já marcava 1/4 e eu sabia que não ia dar para subir a serra tranquilo. Eu precisava parar em algum posto logo. Eu estava passando por um trecho da estrada que conheço muito bem, logo depois da cidade de Três Rios. Quando começou a cair uma garoa fina, não era nada grave, mas foi o suficiente para eu ter que ligar o limpador de para-brisa. Continuei dirigindo, procurando com os olhos algum posto. Normalmente, tem um posto grande uns 10 minutos depois de passar por Três Rios. Mas dessa vez, antes de chegar nesse, eu vi um outro que eu não lembrava de ter visto antes. Era um posto pequeno, daqueles bem antigos, com apenas 2 bombas, teto de telha de metal e uma placa velha que dizia Posto São Miguel. Ele estava meio escondido da estrada, quase coberto por umas árvores grandes. Eu achei estranho nunca ter notado ele ali, mas pensei que simplesmente nunca tinha prestado atenção. A verdade é que, quando a gente dirige sempre pela mesma rota, a gente para de reparar nos detalhes o tempo todo. Eu entrei na estradinha de terra que levava até o posto. Tinha apenas um carro lá, um Fusca bem velho e um senhor trabalhando nas bombas. Estacionei e desci. O senhor virou para me ver e me cumprimentou com a mão. Era um homem já de idade, parecia ter uns 60 e poucos anos, com bigode branco e um boné cinza simples, sem marca. Boa tarde, jovem. Encho o tanque para você? Ele me perguntou, chegando perto. Eu disse que sim. Enquanto ele colocava a gasolina, eu aproveitei para esticar as pernas, porque já estava sentado há várias horas. Olhei em volta e o posto parecia mal cuidado, mas estava funcionando. As paredes estavam com a tinta descascada, tinha mato crescendo nas rachaduras do chão de cimento e o banheiro do lado de fora tinha uma placa que dizia Fora de serviço. O senhor trabalha aqui há muito tempo? Perguntei só para puxar conversa. Ele sorriu. A vida toda, jovem. Quem construiu esse posto foi meu pai, faz uns 50 anos. Eu herdei quando ele faleceu. Ele me contou que antigamente a estrada passava mais perto e eles tinham muito movimento. Mas quando fizeram as obras de duplicação da rodovia, mudaram um pouco o traçado e agora quase não chegavam clientes. Por isso, eu fico feliz quando alguém para aqui, ele me disse. Às vezes, passam dias sem aparecer ninguém. Eu senti um pouco de tristeza ao ouvir aquilo. Comentei que era estranho eu nunca ter visto o posto dele antes. Apesar de passar por ali direto, ele deu de ombros. Pois é, continuamos aqui, mesmo que não seja para muita gente. Os que conhecem o lugar ainda vêm. Ele terminou de encher o tanque e me falou o valor total. Eu paguei em dinheiro vivo porque vi que ele não tinha maquininha de cartão. Ele me deu o troco e eu pedi o recibo. Ele entrou numa casinha pequena que servia como escritório e saiu com um recibo feito à mão, naqueles talões de papelaria que a gente compra em qualquer lugar. Ele preencheu com caneta, bateu o carimbo do posto e me entregou. Que vá com Deus, jovem, e volte quando quiser. Entrei na minha picape e segui meu caminho para Petrópolis. Cheguei a tempo de fazer minha entrega e depois voltei para minha casa. A viagem de volta eu fiz toda a noite e com mais pressa ainda, então nem reparei naquela parte da estrada. Nos dias seguintes, eu estive fazendo outras rotas. Não voltei a passar por aquele trecho da BR-040 até mais ou menos uma semana depois. Eu estava dirigindo de manhã, com o dia claro e sem pressa. Quando me lembrei do posto, quis procurar por ele de novo, porque a história do senhor e seu posto esquecido tinha ficado na minha cabeça. Cheguei na área onde eu tinha certeza que tinha visto o lugar, passando Três Rios antes do posto grande, mas não encontrei nada.
Diminui a velocidade, olhei para os dois lados da estrada, até passei direto e fiz o retorno para olhar de novo. Nada. Pensei que talvez eu tivesse me confundido de lugar, então continuei procurando. Dirigi bem devagar por todo aquele pedaço, olhando cada entrada de terra, cada árvore, cada detalhe. Não tinha nenhum posto pequeno ali, só tinha o grande que eu já conhecia de sempre. Comecei a me sentir confuso. Eu lembrava perfeitamente de ter entrado por um caminho de terra entre as árvores. 2 dias depois, tive que fazer outra entrega na serra e, dessa vez, parei no posto grande, que realmente existe lá. Enquanto eu abastecia, perguntei ao frentista se ele conhecia outro posto pela região, um pequeno que se chamava São Miguel. Ele negou com a cabeça. Não, jovem. Aqui o único posto somos nós. Tem outro, mas fica bem mais para frente. E nunca teve outro por aqui perto, insisti. Um bem velhinho, com só 2 bombas. O frentista coçou o queixo pensando. Olha, eu trabalho aqui faz uns 15 anos e nunca vi outro. Mas espera aí, deixa eu perguntar para o seu Raimundo. Ele é o mais antigo aqui. Ele chamou um senhor mais velho que estava na loja de conveniência e fez a mesma pergunta. Seu Raimundo se aproximou e me olhou curioso. Posto São Miguel, você pergunta? Ele me disse. Senti um alívio enorme. Alguém conhecia, sim. Sim, exatamente esse, respondi emocionado. Seu Raimundo suspirou fundo. Esse posto de gasolina já não existe faz uns 30 anos, jovem. Ele queimou completamente num incêndio. Morreu o dono e tudo. Depois a família vendeu o terreno, mas nunca construíram nada. Lá só ficou o mato. O ar fugiu dos meus pulmões. Como assim queimou? Eu estive lá faz uma semana. Coloquei gasolina e tudo, eu disse. Seu Raimundo me olhou com pena, como se achasse que eu estava brincando ou confuso. Não, jovem, isso é impossível. Eu trabalhava nesse posto quando aconteceu o incêndio. Foi uma tragédia muito forte. O senhor que atendia lá ficou preso dentro da casinha do escritório. Ele se chamava Cícero. Todos nós o conhecíamos, mas eu falei com ele, eu disse quase desesperado. Ele colocou gasolina para mim, me deu meu recibo. O rapaz mais novo me olhou estranho e seu Raimundo só balançou a cabeça. Jovem, talvez o senhor esteja confundindo o lugar. Ou talvez passou por outro lado e... Eu interrompi ele porque tirei minha carteira do bolso. Eu guardava ali todos os recibos do trabalho para prestar contas das despesas. Procurei o daquele posto e encontrei. Mostrei para o seu Raimundo. Era o recibo feito à mão, com o carimbo do posto que dizia Posto São Miguel. Tinha a data, a quantidade de litros, o total pago e uma assinatura no final. Seu Raimundo pegou o papel com as mãos tremendo. Deus do céu, ele sussurrou, esse é o carimbo do posto. Mas como? Isso não pode ser. Ele me pediu para acompanhá-lo até o escritório do posto. Lá dentro, ele procurou numa gaveta velha e tirou uma pasta com documentos antigos. Eram recortes de jornal sobre o incêndio. Ele me mostrou um recorte com a data de 1994. A manchete dizia, Trágico incêndio no posto São Miguel. Tinha uma foto meio borrada do posto pegando fogo e outra foto da vítima. Era o mesmo senhor que tinha me atendido, Cícero. 58 anos no momento da sua morte. Isso tem que ser uma brincadeira, eu disse, embora minha voz estivesse tremendo. Seu Raimundo negava com a cabeça, olhando o recibo e depois o jornal. Não sei o que te dizer, jovem. Isso não tem explicação. O frentista mais novo também tinha chegado perto para ver e estava pálido. Talvez alguém achou um carimbo velho e está fazendo uma pegadinha com o senhor, ele sugeriu. Mas nem ele mesmo parecia acreditar no que falava. Seu Raimundo me perguntou se eu lembrava exatamente onde ficava o posto. Eu descrevi o lugar o melhor que pude. Depois de 3 rios, antes do posto deles, um caminho de terra entre árvores grandes. Esse era o lugar exato, confirmou seu Raimundo. Mas agora lá só tem mato. Se quiser, podemos ir lá ver. Eu aceitei e nós 3 subimos na minha picape. Dirigi até a área e o seu Raimundo foi me guiando.
Era por aqui, ele disse, apontando para umas árvores. Eu entrei devagar por onde lembrava que era a entrada. Avançamos pelo caminho de terra a alguns metros até chegarmos numa clareira. O que eu vi me deixou sem palavras. Tinham ruínas, restos de concreto queimado, ferros retorcidos e enferrujados e muita planta crescendo por cima de tudo. Dava para notar que tinha sido uma construção, mas estava abandonada há décadas. Seu Raimundo desceu e caminhou entre os escombros. Aqui ficavam as bombas, disse ele, apontando para uns pedaços de metal enterrados no chão. E lá ficava a casinha. Ele apontou para um monte de concreto preto. O rapaz tirou fotos com o celular, ainda tentando entender o que estávamos vendo. Eu caminhei até onde lembrava ter estacionado. Pisei no mesmo chão onde estive parado uma semana atrás, mas agora só tinha terra, pedras e mato alto. Não restava nada do posto que eu tinha visto funcionando e com gente atendendo. Como isso é possível? Perguntei em voz alta. Seu Raimundo deu de ombros. Tem coisas que não têm explicação, jovem. Eu escuto histórias a minha vida toda de gente que diz ver coisas nas estradas, lugares que já não existem, pessoas que já se foram. Nunca acreditei neles até agora. Ele me mostrou o recibo de novo. Isso aqui é real. Está nas suas mãos. Mas o que você viu não deveria ser. Voltamos para o posto grande em silêncio. Antes de eu ir embora, seu Raimundo me pediu para tirar uma cópia do recibo. Se o senhor permitir, eu gostaria de guardar. É a primeira prova real que eu vejo dessas coisas. Eu deixei e ele tirou a cópia numa máquina velha que tinham no escritório. Ele me devolveu o original e eu guardei de novo na minha carteira. Desde aquele dia, eu carrego esse recibo comigo sempre. Não coloco junto com as outras despesas do trabalho. Eu deixo guardado separado num bolsinho especial da minha carteira. Cada vez que eu olho para ele, isso me confirma que eu não sou louco, que realmente aconteceu, mas ao mesmo tempo me enche de perguntas que eu sei que nunca vou conseguir responder. Por que eu consegui ver aquele posto funcionando quando ele estava destruído há 30 anos? Porque o seu Cícero me atendeu como se ainda estivesse vivo. Foi uma viagem no tempo, um fantasma preso repetindo sua rotina? Ou talvez, naquela noite, eu passei por alguma falha na realidade que me deixou ver um momento do passado? Eu voltei a passar por aquele lugar dezenas de vezes desde então, sempre com a esperança e o medo de ver o posto aparecer de novo. Mas só estão lá as ruínas cobertas cada vez mais pelo mato. Uma vez eu desci e caminhei entre os escombros procurando algum detalhe que me ajudasse a entender. Encontrei pedaços do que pareciam ser o talão de notas, todas queimadas e desfeitas, mas nenhuma com datas recentes. Contei essa história para a minha esposa e ela acreditou em mim, apesar de ter ficado bastante assustada. Ela me pediu para não voltar a passar por lá à noite. Para os meus colegas de trabalho, eu nunca disse nada, porque sei que pensariam que estou inventando ou que estou ficando louco. Só o seu Raimundo e o outro rapaz sabem a verdade. E às vezes, quando passo pelo posto deles, a gente fica se olhando sem dizer nada, compartilhando o peso de saber que existem coisas inexplicáveis. Tem noites em que eu acordo pensando naquele posto, na conversa que tive com um homem morto há 30 anos, no recibo que carrego sempre comigo, provando que o impossível aconteceu. Aquela gasolina me levou até Petrópolis e me trouxe em segurança para casa. Funcionou como qualquer outra, mas não era como qualquer outra. Eu sei disso cada vez que passo pela estrada e vejo apenas ruínas, onde uma vez encontrei um posto funcionando e um senhor que me atendeu com gentileza. O recibo continua na minha carteira. A pergunta continua sem resposta. E eu continuo dirigindo pela mesma estrada, sabendo que algumas coisas não têm explicação. Há 4 anos, eu dirijo ônibus fretado, levando trabalhadores para as fábricas da zona industrial na madrugada. É um trabalho repetitivo e honesto. Depois de tanto tempo na mesma rota,
Eu pensava que já tinha visto de tudo naquele trecho de estrada. Mas eu estava muito enganado. A rota que eu faço passa por um pedaço de rodovia antiga que liga os bairros residenciais até o distrito industrial. É um trecho de uns 15 minutos, onde não tem casa, não tem comércio, não tem nada, só uns morros escuros e umas placas de propaganda caindo aos pedaços. Eu sempre passo por ali entre as 3:30 e 4 da manhã, quando ainda está aquele breu total. Naquela madrugada de quarta-feira, parecia tudo normal. Eu tinha pegado 6 funcionários nos pontos de costume e a gente estava indo direto para a fábrica. O pessoal estava cochilando ou tentando ouvir música no celular, já que o sinal ali no meio do mato é horrível. Ninguém abria a boca porque nessa hora todo mundo ainda está caindo de sono. Eu dirigia ouvindo um rádio de notícias bem baixinho, só para não dormir no volante. Quando a gente chegou naquele pedaço deserto da estrada, eu vi uma coisa lá na frente, no acostamento. Era uma mulher parada do lado de uma mala grande, fazendo sinal com a mão. Aquilo não era muito comum ali, mas também não era impossível. Às vezes, alguém perde o ônibus da linha e tem que pedir carona para não perder o dia de serviço e tomar advertência. Eu joguei o ônibus para o acostamento uns metros mais para frente, pensando que poderia ser alguma funcionária atrasada, e a mulher veio andando até a porta puxando a mala. Eu abri a porta e ela subiu. Era uma senhora que parecia ter uns 50 anos. Ela estava com o cabelo preso num rabo de cavalo e usava uma blusa de lã marrom e calça preta. A cara dela era de quem estava exausta. "Vai para a área das indústrias?" Ela me perguntou. Eu disse que sim. Ela apenas mostrou um crachá rápido, um modelo antigo, que eu não reconheci direito, mas deixei passar. Ela sentou num dos bancos da frente e colocou a mala no corredor, do lado dela. Eu fechei a porta e segui em frente. Pelo espelho retrovisor, vi que alguns passageiros viraram para olhá-la quando ela entrou, estranhando a parada fora do ponto, mas logo voltaram a se acomodar. Tudo normal até aí. A gente rodou uns 5 minutos quando eu ouvi que a senhora começou a cantarolar uma música bem baixinho. Eu não dei muita bola no começo. O povo faz cada coisa estranha em ônibus de madrugada, mas depois o cantarolar dela ficou mais alto e eu consegui reconhecer a música. Era uma daquelas cantigas de ninar bem antigas, coisa de avó mesmo. Eu achei aquilo meio bizarro, mas fiquei na minha. Só continuei dirigindo de olho na estrada escura. Depois de um tempinho, ela parou de cantarolar e puxou o assunto comigo. "O senhor roda nessa estrada faz muito tempo?" Ela perguntou. "Sim, senhora, uns 4 anos. Eu respondi sem tirar o olho da pista. "Então, com certeza, já ouviu as histórias." Ela disse com um tom de voz que me deixou meio assim, sem saber o que pensar. "Que histórias?" Perguntei só por educação. Ela ficou quieta um momento e depois soltou. "As dos acidentes. Muita gente já se foi aqui nesse pedaço." Eu não gostei muito do rumo da conversa, mas também não queria ser grosso. Eu imagino que em toda estrada acontece acidente, né?" Eu disse tentando mudar de assunto, mas ela continuou. "Não, aqui é diferente. Aqui as pessoas não só morrem, elas ficam, entende? Elas ficam presas nesse caminho." Aquilo me deu um arrepio na nuca. Olhei pelo espelho e vi que alguns passageiros também estavam ouvindo ela, com cara de quem não estava gostando nada daquele papo. "Senhora, é melhor descansar um pouco. A gente já está quase chegando na portaria", eu disse, torcendo para ela ficar quieta. Ela deu um sorriso, mas não era um sorriso de simpatia, era um sorriso triste de doer. "Eu não vou chegar", ela me disse. "Como assim?" Perguntei sem entender nada. "Não vou chegar porque eu já cheguei faz muito tempo. Isso aqui é o mais longe que eu consegui ir." Eu não estava entendendo nada daquela conversa e comecei a achar que ela devia ter algum problema na cabeça. Um dos passageiros, um senhor mais velho, funcionário antigo da casa que sempre senta lá no fundo, levantou e veio andando até a frente irritado. "Ô motorista, fala para essa senhora ficar quieta aí. Tem gente tentando cochilar antes do turno", ele reclamou.
A mulher virou para olhar para ele e perguntou: "O senhor consegue me ver?" O senhor olhou para ela como se fosse maluca. "Mas é claro que eu consigo ver. Você está sentada aí, ué?" Ele respondeu. A mulher balançou a cabeça devagar, concordando, e disse: "Que bom. Às vezes as pessoas não me veem. Às vezes eu subo e ninguém percebe que eu estou aqui." O senhor bufou, bravo, e voltou para o lugar dele resmungando baixinho. Eu já estava doido para essa senhora descer logo. Ela estava me deixando muito nervoso com esse papo torto. "Senhora, onde a senhora vai descer?" perguntei. "Em lugar nenhum," ela respondeu na lata. "Já te disse que eu não vou chegar." Decidi fingir que ela não existia e focar no volante. Faltavam uns 10 minutos para chegar na fábrica e eu só queria que aquele pesadelo acabasse. Mas aí aconteceu uma coisa que eu não tenho como explicar. Senti que o ônibus ficou pesado de repente. Parecia que eu estava carregando o dobro de gente. O motor forçou para subir a rotação. Olhei os ponteiros do painel e parecia tudo normal. Mas eu sentia na direção que tinha algo diferente. Olhei pelo espelho retrovisor para checar o pessoal e meu sangue gelou. Agora tinha mais gente sentada. Não eram mais só os 6 funcionários da minha lista, tinha umas 15 ou 20 pessoas. O ônibus estava quase lotado. De onde tinha brotado aquela gente? Eu não tinha parado em lugar nenhum, não tinha aberto a porta. Senti uma falta de ar horrível. Pisei no freio com tudo e acendi a luz interna do ônibus. Todos os passageiros novos viraram para me olhar ao mesmo tempo. Eles tinham a mesma cara vazia, o mesmo olhar perdido no nada. Alguns usavam roupas velhas, macacões de fábrica de 30, 40 anos atrás. Outros tinham umas manchas esquisitas na roupa e todos, sem exceção, me encaravam sem piscar. Os meus 6 passageiros de verdade também viraram para olhar para trás e começaram a gritar desesperados. "O que é isso?" gritou uma das mulheres. "De onde saiu esse povo todo?" gritou outro. O pânico tomou conta do ônibus. O pessoal da firma levantou dos bancos e se amontoou perto de mim ali na frente, querendo ficar longe daquelas pessoas que apareceram do nada. A senhora da mala continuava sentada, tranquila, me olhando com aquele sorriso triste. Eles também queriam chegar. Ela me disse: "Todos os que não sobreviveram nessa estrada sobem nos ônibus que passam nessa hora. É o único momento que eles têm para tentar de novo." Um dos meus passageiros, o João, um rapaz novo que trabalha na linha de montagem, correu para tentar puxar a alavanca da porta de emergência. "A gente tem que sair daqui!" ele gritava, totalmente em pânico, forçando a maçaneta. Eu estava travado, segurando o volante com tanta força que meus dedos doíam. As figuras nos bancos de trás começaram a levantar devagar. Elas vinham caminhando na nossa direção com passos lentos, mas sem parar. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto, e eu gritei para o João largar a porta e acelerei o ônibus sem pensar 2 vezes. Dirigi o mais rápido que dava por aquela estrada escura, costurando as curvas, ouvindo a gritaria dos meus passageiros. "Não para, pelo amor de Deus!" gritou alguém. "Acelera para eles não pegarem a gente!" gritou outro. Olhei pelo espelho e aquelas figuras tinham parado no meio do corredor. Parecia que tinha uma parede invisível segurando eles. A senhora da mala levantou e me olhou uma última vez. "Obrigada por me deixar subir," ela disse. Fazia muito tempo que não me deixavam tentar. E do nada, do mesmo jeito que apareceram, todos eles sumiram no ar. O ônibus ficou leve de novo. E quando olhei para trás, só tinham sobrado os meus 6 passageiros originais, tudo abraçado, chorando de medo. Cheguei na portaria da fábrica dirigindo no automático. Minhas pernas tremiam sem parar. O pessoal desceu correndo sem falar um A, passando direto pela roleta. Teve gente que nem esperou a porta abrir toda. Fiquei sozinho no ônibus, sentado ali no banco do motorista não sei por quanto tempo, ouvindo o estalo do motor esfriando e tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
Fui olhar as câmeras de segurança do ônibus, rezando para achar alguma explicação lógica, algum defeito na minha cabeça. Mas o que eu vi nas gravações me deixou sem chão. Desde a hora que a senhora subiu até a hora que todo mundo sumiu, as câmeras só gravaram os meus 6 passageiros. Não aparecia a senhora da mala, não aparecia aquele monte de gente estranha, só os meus 6 passageiros gritando e se espremendo no canto como se tivesse uma multidão ali com eles. As câmeras mostraram a realidade fria da máquina, mas o que eu vivi foi outra coisa. Pedi as contas naquela mesma semana. Não quis saber de tempo de casa, de direito trabalhista, nada. Inventei para o meu chefe que estava com problema na família e precisava mudar de horário para o dia. Como ele não tinha outra vaga, preferi sair fora. Nunca contei para ele a verdade. Os outros passageiros que estavam lá naquela noite, o João e os outros veteranos, também nunca tocaram no assunto. Encontrei com eles depois em outras linhas e a gente fingia que não se via, como se tivesse um acordo mudo para nunca mais falar daquela madrugada. Hoje trabalho em depósito, sempre durante o dia, onde tem luz natural e pessoas vivas ao redor. Quando preciso dirigir à noite e vejo alguém sozinho na beira da estrada pedindo carona, meu corpo inteiro se arrepia e eu sigo direto, sem diminuir a velocidade. Aprendi da pior forma possível que algumas pessoas não estão tentando chegar a um destino. Elas só querem completar uma jornada que nunca terminou. Meu nome é Henrique e por quase 7 anos ganhei a vida cortando o sertão de madrugada. Sempre achei que viajar sozinho na BR era mais seguro, até as gravações do meu próprio carro me provarem o contrário. Eu faço transporte de passageiros, o que a gente chama aqui de fazer linha entre as cidades do interior e a capital. Não sou taxista nem caminhoneiro. Simplesmente uso meu carro para levar gente que precisa viajar sem depender dos horários ruins dos ônibus. Trabalho principalmente durante a noite e madrugada, porque as estradas como a BR-304 e a BR-226 estão mais vazias e a viagem rende mais. Sempre pensei que isso era uma vantagem, até começar a acontecer o que aconteceu há cerca de 2 meses. Quero deixar uma coisa bem clara desde o começo. Eu dirijo sozinho sempre na volta, quando deixo os passageiros. Não levo ajudante. Não pego ninguém além de quem já agendou a viagem e jamais aceitei dar carona na beira da pista, porque quem roda no sertão sabe que isso nunca termina bem. Por segurança, instalei 4 câmeras no carro, frontal externa, traseira externa, interna dianteira e interna traseira. E mesmo assim, toda madrugada, quando eu revisava as gravações de dentro do carro, aparecia um passageiro sentado atrás. Não era uma sombra, não era um reflexo de luz. Era uma pessoa. A primeira vez que aconteceu foi numa terça-feira, depois de uma viagem de Mossoró para Natal. Eram mais ou menos 3 da manhã quando cheguei em casa. Eu estava moído de cansaço, mas tinha o hábito de dar uma olhada rápida nas gravações antes de dormir, só para garantir que tudo estava gravando direito. Avancei o vídeo rápido, vendo os minutos passarem enquanto eu rasgava o asfalto sozinho. Tudo normal. Até que cheguei num ponto onde os faróis bateram numas placas de sinalização de curva. Nesse segundo, a câmera interna traseira piscou. A imagem travou num chiado, depois voltou ao normal e lá estava um homem sentado no banco de trás. Pausei o vídeo e aproximei o rosto da tela, buscando desesperadamente uma explicação. Um defeito na câmera, um reflexo do vidro, qualquer coisa. O sujeito usava um moletom preto com capuz, a cabeça um pouco caída para frente, como se estivesse cochilando. Não dava para ver o rosto, só a sombra do capuz. Ele não se mexia em toda aquela parte do vídeo. Eu não tinha pegado ninguém na estrada. Jamais parei o carro no acostamento. O carro ficou comigo o tempo todo trancado no ar-condicionado. Fechei o notebook, guardei as coisas e fui me deitar, mas não preguei o olho direito. Pensei que talvez fosse uma falha na gravação, talvez uma imagem sobreposta,
um erro do arquivo. Até que aconteceu outra vez. Na noite seguinte fiz uma viagem para Caicó, no Seridó. Passei por vários trechos de breu total. Só mato seco e caatinga dos dois lados e quilômetros onde a gente não vê nenhuma alma viva. Só bode na pista. Todo o trajeto foi normal. Não senti nada estranho. Não vi nada esquisito pelo retrovisor. Mas ao chegar em casa, revisei outra vez as câmeras. Em um ponto do vídeo, exatamente 2 minutos depois de passar pela placa de reduza a velocidade, a câmera voltou a piscar e lá estava o mesmo homem, mesmo moletom, mesma posição no banco. Só que agora a cabeça dele estava um pouco mais levantada, como se estivesse olhando para frente, olhando para mim. Minhas mãos tremeram enquanto eu pausava o vídeo. Avancei quadro por quadro. Ele não se mexia, não respirava. Fiquei acordado até o sol raiar, às 6 da manhã, matutando aquilo. Tentei buscar rastros de alguém entrando no carro, mas não tinha jeito. As portas nunca se abriram, o alarme nunca disparou. Não tinha marca de peso no estofado. Nada. Na terceira noite, comecei a sentir a presença dele. Não o vi. Não escutei nada estranho, mas quando peguei a estrada rumo a Santa Cruz, senti uma presença no carro desde que saí da cidade, igual quando você sabe que tem alguém te olhando fixo, mesmo que esteja nas suas costas. O retrovisor interno parecia mais escuro que o normal, como se as sombras se mexessem em volta do banco traseiro. Mas eu me forcei a não virar a cabeça mais do que o necessário, mesmo com as mãos suando frio no volante e o coração disparado, porque precisava me concentrar na pista estreita. Quando voltei para Natal, me preparei para revisar as câmeras com um nó no estômago. Avancei até a metade do caminho e lá aconteceu de novo. Um clarão na câmera. O homem já não estava apenas sentado, agora estava inclinado para a frente, como se quisesse encostar o rosto no meu banco, como se estivesse me observando muito de perto. Tive que respirar fundo várias vezes antes de continuar vendo o vídeo. Não queria ver, mas precisava saber até onde aquilo ia. Foi então que eu escutei ele pela primeira vez. A câmera interna tinha microfone ativado automaticamente naquela noite, e embora eu fosse escutando um forró num volume bem baixinho, lá no fundo, bem longe, dava para ouvir uma respiração lenta. Não era a minha, era pesada demais, profunda demais, como se algo estivesse respirando direto no meu cangote enquanto eu dirigia sem perceber. Fechei o notebook com uma pancada. Quis parar de fazer essas viagens de madrugada, mas estava com dívidas atrasadas, carro financiado e família dependendo de mim. Não tinha escolha a não ser continuar, pelo menos até juntar para mudar de ramo. Então tentei pensar numa explicação lógica. Algum erro misterioso das câmeras, interferências de sinal de rádio, arquivos corrompidos. Qualquer coisa que não envolvesse um passageiro fantasma viajando comigo toda a madrugada. Mas não era um erro. Na quarta noite, eu tirei a prova. Dirigi com o farol alto o tempo todo. Fui falando sozinho o caminho todo para não pirar. Olhei o retrovisor a cada pouco tempo, tentando me convencer de que não tinha ninguém lá atrás. Cheguei num trecho de serra que eu já conhecia bem, onde a serração começou a baixar forte e lá senti que o ar dentro do carro ficou gelado, como se eu tivesse ligado o ar no máximo, mas estava normal. Sem pensar, olhei pelo retrovisor e o vi só por um segundo, só um vulto, mas eu vi um rosto pálido atrás de mim, sem expressão, olhando para frente, olhos fundos, pele cinzenta, o mesmo homem do vídeo, mas dessa vez real, sentado bem ali. Pisei no freio tão forte que o carro cantou o pneu e a traseira quase sambou na pista. Joguei para o acostamento e acendi a luz de dentro. Não tinha ninguém. Revisei o banco de trás, o chão, as portas travadas. Nada. Fiquei respirando agitado quase 10 minutos até conseguir seguir viagem, mas já não fui o mesmo. Sabia que não era coisa da minha cabeça. Ele estava lá. A quinta noite foi a pior. Passava por um trecho perigoso da serra, cheio de curvas fechadas e ribanceira.
Não tinha movimento nenhum, um breu só. O ar cheirava a mato molhado de chuva e então, sem aviso, a câmera da frente desligou. Só ela, as outras continuaram gravando. Ao revisar o vídeo depois, eu vi tudo. A câmera traseira pegou quando o homem levantou a cabeça completamente, como se finalmente tivesse decidido se mostrar de verdade. O rosto dele estava deformado, não por pancada, mas como se a pele tivesse ficado seca, esturricada no sol durante dias. Ele estava com a boca entreaberta e o pescoço estava torto para um lado de um jeito que não é natural, como se tivesse quebrado o pescoço. Na imagem seguinte, a mão dele estava apoiada no meu banco. O rosto dele estava tão perto da câmera que só dava para ver um olho preto, vazio. Mas o pior não foi isso. No áudio, deu para escutar claramente alguém dizendo: "Não freia." Aquela voz não era a minha. Quando escutei isso, senti que meu ar acabou. Aquele "não freia" foi a primeira e única vez que ele falou. Um aviso ou talvez uma ordem. Depois dessa noite parei de rodar. Não conseguia entrar no carro sem sentir que ele estava ali esperando eu girar a chave para aparecer de novo. Mas um dia, faz umas 3 semanas, tive que dirigir de novo. Um compromisso de família urgente no interior. Algo que não dava para evitar. Tentei me acalmar pensando que tudo tinha sido uma mistura de estresse, cansaço da estrada e minha mente pregando peça. Tentei me convencer até que vi algo que nunca vou conseguir tirar da cabeça. No posto de gasolina na saída da cidade, parei para abastecer. Enquanto o frentista enchia o tanque, entrei para pagar na cabine. Foi quando olhei para a tela no balcão que mostrava as gravações das câmeras de segurança da pista. Lá, em um dos monitores, dava para ver meu carro estacionado na bomba. Algo no reflexo do vidro traseiro chamou minha atenção. Uma sombra que não deveria estar ali. A silhueta inconfundível daquele mesmo vulto esperando no banco de trás. Na gravação, a figura virou a cabeça na direção da câmera de segurança do posto. Só um pouco, o suficiente. Era um sinal. Ele sabia que eu estava vendo e estava respondendo. Saí do posto a pé e liguei para um parente ir me buscar. Dias depois, consegui que rebocassem o carro de lá, mas nunca mais tive coragem de entrar nele sozinho. Acabei vendendo com prejuízo para um conhecido que não acreditou na história e riu da minha cara. Desde então não voltei a dirigir de madrugada, nem sozinho, nem por estrada nenhuma, nem perto daquele trecho de serra onde tudo começou. Às vezes, quando quero me convencer de que não foi real, abro as gravações antigas no computador para provar para mim mesmo que estou ficando doido. Mas em cada uma delas, ele aparece uns segundos antes de a câmera falhar. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas sempre lá. Como se estivesse esperando terminar uma viagem que nunca pediu. Uma viagem que eu, sem saber, continuo devendo a ele. E mesmo agora, sem carro, sem dirigir, ainda tenho medo. Medo de que um dia eu precise voltar àquela estrada, de que eu não tenha escolha, e quando eu olhar para o lado, ele esteja ali, finalmente pronto para cobrar a passagem que nunca paguei.